E aí, galera? Bom, agora a gente vai falar sobre o que acontece com as ideias após o fim do Império Romano e o desenvolvimento do cristianismo, principalmente nas terras do antigo Império Romano, do Ocidente e principalmente depois no que a gente vai chamar de Europa, né? É, a tradição, né, filosófica grega, romana, oriental ainda continua, mas você tem o cristianismo. Aí a igreja cristã, a igreja católica, ela vai ter uma grande dúvida, né? A igreja aceita a tradição filosófica ou apenas as escrituras bastam, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai tentar ficar puro ou relativamente puro, porque nada é culturalmente puro, sempre tem influência de todos os lados, mas você vai tentar ficar com uma influência mais pura, mais ligada somente na tradição, né, cristã e judaica que vão compor os Antigos e os Novos Testamentos, ou você também vai pegar essa tradição filosófica greco-romana, falar que é boa, né, e incorporar. O problema é que é uma tradição pagã, né? Então, como você vai aceitar, né, que a influência de Aristóteles, Platão, Sócrates, Sêneca, Zenão, né, os estoicos, Epicuro, como que você vai aceitar a influência desses caras na igreja católica? Principalmente porque esses caras são pagãos, eles não acreditam em um Deus. Talvez eles acreditem em uma força divina, mas não exatamente num Deus, né? Então, esse é um dilema muito grande. A igreja vai rachar, né? A igreja vai falar, alguns vão falar que é só a escritura basta, né? E outros vão falar que a tradição filosófica é boa. A corrente que vai ganhar é essa daqui, né? Vai ganhar ou vai ter mais peso na igreja, principalmente é essa daqui que vai criar uma escola filosófica que a gente chama de patrística, né? Que vai unir justamente as duas tradições, vai conciliar as duas tradições. Como? Como que se concilia coisas que são irreconciliáveis, né? Principalmente tirando alguma parte da tradição greco-romana que não está adequada ao cristianismo. E principalmente isso vai ser utilizado pelo Agostinho de Hipona, que depois a Igreja Católica vai canonizá-lo, né, como Santo Agostinho de Hipona. Quem é esse cara e por que ele é importante, né? Primeiro, ele é muito importante porque ele nasce no Império Romano, ainda no fim do Império Romano, ele aprende nas escolas e academias romanas o ápice da tradição greco-romana, né? Ali a tradição greco-romana na Antiguidade Tardia. Só que depois de um tempo ele vai receber de certa forma uma flechada de fé no coração. Ele diz no seu livro Confissões, né, que ele vai vai ouvir uma voz falando para ele abrir as epístolas, né, do apóstolo Paulo. Ele vai olhar, vai ler uma passagem que vai falar, ó, abra mão dessa sua vida, né, de hedonismo, basicamente, né, essa vida de festa, de comida, etc. E converta-se. Ele sente, né, que foi uma intervenção divina, então ele se converte. E rapidamente, por ser uma pessoa não só muito inteligente, mas muito estudado, ele vai subindo bastante na hierarquia da igreja e se torna até mesmo um bispo, né? Ele vai escrever vários livros importantes, como Confissões, né? Cidade de Deus, que não tem nada a ver com o filme, né? Nem com o bairro do Rio de Janeiro, quer dizer, o bairro vai ser nomeado a partir dessas ideias, né? E Santo Agostinho vai ter uma influência muito grande no pensamento da igreja e o pensamento filosófico, é por isso que a gente está vendo ele aqui, né? Bom, ele entra num debate, né, que está rolando, principalmente entre essas duas tradições, que é o debate da origem do mundo, né? Que é o mundo, ele nasceu do caos ou ele nasceu do nada, né? O que existia antes da criação do mundo? Se você vai olhar na tradição pagã, né, nos gregos e romanos, e também nos egípcios, nos fenícios, etc., você vai ver que antes do mundo existir, existia o caos, né? Então já existia a matéria, já existia as coisas necessárias para você criar um mundo. A criação do mundo no paganismo é a reordenação das coisas, né? Então as coisas já existiam. É um conceito importante, porque o cristianismo, né,
ele fala que o mundo cresceu do nada, né? O universo é gerado a partir do nada. Só existia Deus, né? E Deus vai criar tudo a partir do nada. Então, não é um cenário que as coisas já existiam, mas um cenário em que você precisa de um criador, ele que tem o poder de fazer tudo, ele é onipotente, vai inclusive criar matéria, criar todo o universo, criar a terra, os animais, tudo que existe aqui na Terra e o ser humano como a cereja do bolo, né? Essa divisão parece para a gente talvez não muito importante, mas aqui você consegue basear toda uma teoria através dessa ideia, né? Então, quando você fala que o mundo criou do nada, você pensa numa evolução do mundo, mas não uma evolução darwinista ou coisa parecida. É uma evolução que fala que o mundo parte de uma origem, o Gênesis, até o fim. E o fim, como vocês sabem, chama Apocalipse. Então, você tem uma certa evolução do tempo já muito bem definida, né? Essa maneira de interpretar a história dos homens, né, se chama, né, teleologia, ou seja, você vive pensando que existe um fim, né? Você vive sabendo que um dia você vai ter um arrebatamento final, você vai ter o julgamento final, você vai ter toda uma relação que você tem que se preparar, inclusive, para esse momento. Não um fim, por exemplo, como a ciência acha que vai existir o fim, pelo menos no planeta Terra, a partir da explosão do Sol. Mas o que vai acontecer quando o Sol explodir? A gente não sabe, a gente não vai estar vivo, né? Porque isso vai acontecer talvez há milhões ou bilhões de anos. Agora, o cristianismo coloca uma expectativa que pode ser até mais recente do que a gente pensa. Principalmente se você pensar, né, nas calamidades que existem no mundo, porque o Apocalipse vai ser um momento de calamidade, né? E você pode olhar para o lado, você só vê calamidade. Bom, esse é um ponto do Agostinho, mas para a gente entender, né, como funciona o nada, né, como vem a origem do nada, a gente também acaba discutindo dois conceitos importantes, a fé e a razão. Elas são opostas ou não, né? Então, essa briga entre a herança greco-romana e a fé cristã, né, ela tem, de um lado, da fé cristã, a ideia de verdades reveladas. Então, a verdade, ela não vem para você através da razão, necessariamente. Ela vem até através da revelação divina. Então, através da revelação divina, por exemplo, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, né, você vai entender como o mundo funciona. Enquanto a ideia da razão, você, além de desenvolver um pensamento racional, você vai através do conhecimento adquirido. Santo Agostinho, ele fala nem de um nem de outro. Santo Agostinho está em cima do muro, né? Ele fala que para você entender a origem do mundo, entender como o mundo existe, você precisa das duas coisas, né? Você precisa da razão, né, para entender como as coisas funcionam, e a razão, através da razão, você vai chegar na fé verdadeira. Como assim, né? Você vai entender por que você tem fé. Esse é o ponto que é profundo e importante de Santo Agostinho. Ele vai harmonizar, ele vai alinhar, ele vai conciliar essas duas tradições distintas, né? Então, ele faz isso principalmente colocando algumas ideias greco-romanas, né, no mundo cristão. Beleza, gente? Daqui a pouco a gente vai ver mais um pouquinho da vida de Santo Agostinho, das coisas que Santo Agostinho escreveu, e vai continuar esse debate. Beleza? Até mais!